Olá, amigos da Ceatec, interessados em energia solar fotovoltaica. Sejam bem-vindos à aula 2 do nosso curso à distância. A Ceatec apresenta hoje para vocês as oportunidades que você dispõe dentro do segmento de energia solar, iniciando por essa figura retirada do livro do professor Marins, em que muitas vezes as oportunidades estão à sua frente e você não consegue vê-las. Você consegue identificar o que tem nessas fotografias? Na parte de cima, na parte de baixo. O interessante sobre as oportunidades é que depois que a gente as enxerga, a gente não consegue mais não enxergá-las. Então agora vocês veem um dálmata chafurdando no meio de folhas, embaixo um bezerro, né? Então agora, se eu volto na foto anterior, vocês já não conseguem deixar de ver o dálmata ou o bezerro. Então assim são as oportunidades. As oportunidades dentro desse nosso segmento, elas podem ser em usinas solares que estão sendo montadas hoje no Brasil, diversas dezenas de usinas, na sua maioria por empreendedores estrangeiros, porque no Brasil não existem profissionais formados em universidades, em Senai, em escolas técnicas voltados especificamente para usinas solares. Então a gente espera que isso deixe de acontecer muito em breve. Sem dúvida nenhuma, casas e pequenos negócios hoje ela representa uma ocupação muito grande de empreendedores ou pessoas, digamos, que têm um nível técnico ou auxiliar técnico, estão hoje assim trabalhando na instalação em casas e pequenos comércios. Gente que veio da área de energia solar térmica, aqueles aquecedores solares de água, pessoal que instala ar-condicionado, que já tem alguma habilidade para trabalhar em telhado, e pessoas realmente da construção civil que acabam instalando esses equipamentos sem saber exatamente o que eles estão fazendo. Para engenheiros, é enorme a quantidade de aplicações, seja na engenharia civil, na montagem de usinas, estruturas, ou mesmo em usinas que a gente chama de ground mounted, montado no chão. Na parte de engenharia estrutural, engenharia mecânica, e a engenharia elétrica, obviamente que todos os projetos de geração, sejam eles de grande ou pequeno porte, eles precisam de uma RT, assinada por um engenheiro eletricista. Então, obviamente que os engenheiros eletricistas têm que se manter atualizados com os novos sistemas de controle, o sistema de sincronização e o sistema de monitoramento. Os projetos têm que injetar essa energia na rede, embora existam alguns projetos com baterias. Nós vamos falar mais adiante sobre sistemas off-grid. E o cadastramento nas concessionárias. Esses profissionais têm que estar cadastrados. Nós vemos, então, que existe uma redução na capacidade das usinas de grande porte, as usinas hidrelétricas convencionais. Nós temos passado por vários momentos em que nós temos um nível muito baixo nos reservatórios, então é obrigado a acionar, em primeiro lugar, as térmicas convencionais, a carvão, a óleo e depois as nucleares. Isso tudo aumenta muito o custo da energia através das tarifas que a gente conhece, a tarifa amarela e a tarifa vermelha. Gostaríamos de estar sempre com a tarifa verde, em que só a base é utilizada como hidrelétricas e o sistema de energias renováveis, que são tem tido um crescimento acentuado na parte de eólicas, né? E obviamente na solar, que é o que nos interessa. Nos últimos 12 meses, a energia tem subido muito acima da inflação, 52%, no ano passado tivemos 23%, esse ano já se projeta um aumento de energia novamente na casa de 10%. Temos aqui no Rio Grande do Sul a energia mais cara do Brasil, em função do ICMS de 30%. Temos aí o gás de cozinha mais caro do Brasil também, com um bujão custando de 13 quilos, custando na faixa de R$ 75. Então, isso tudo
faz com que as pessoas tenham uma pressão para diminuir seus custos fixos, mesmo porque muitos deles estão ainda buscando uma oportunidade de emprego. Onde você se encaixa? O seu perfil seria de trabalhar numa obra residencial como essa aqui? Ou seria, por exemplo, em usinas fotovoltaicas como as que estão sendo instaladas no Nordeste? Quem sabe você quer trabalhar embarcado nas plataformas de petróleo, ou o crescimento vertiginoso que a gente está tendo em aplicações em supermercados e shoppings dentro da área metropolitana da cidade. Cada um desses segmentos aqui, ele exige um conhecimento específico, mas a base de todos eles é a mesma. As placas fotovoltaicas instaladas aqui, elas também têm inversores solares do mesmo jeito que aqui, aqui e aqui. Então, tudo que a gente falar nesse curso sobre o dimensionamento de inversores e placas fotovoltaicas, ele se aplica aos 4 segmentos. Então, preste atenção que nesse curso você poderá estar adquirindo a base para trabalhar em qualquer um deles. E depois você fica disponível no mercado de trabalho ou acompanhando aquelas indicações que a gente vai ter, por exemplo, da Associação Brasileira de Energia Solar, Associação Brasileira de Geração Distribuída, que estão sempre buscando ou indicando profissionais na área para trabalhar nesse segmento. Tá? Então, realmente, nos últimos anos, com o crescimento que a gente teve, não vou dizer que faltou emprego, eu vou te dizer que faltou gente especializada. Nos últimos anos, temos tido a compra de grande lote de usinas solares através dos leilões. Tivemos um leilão em 2014, depois 2 leilões em 2015, que trouxeram para o mercado 3 gigawatts em usinas. Grande parte delas já estão construídas. Algumas tiveram algum problema de falta de recursos ou empresas estrangeiras que tinham pensado em investir no Brasil, depois em função daquela queda da nossa economia, eles acabaram desistindo e acabaram entregando essas usinas. Mas muitas delas foram construídas e sem falar ainda que houve um outro leilão em 2017, no qual se contratou mais ou menos 900 megawatts. Então, em breve vocês vão ver aí os números, nós temos mais de 2,5 mil megawatts instalados hoje em solar. Sendo que em residências e comércio, a parcela tem sido astronômica, gente. 100 megawatts por mês é o crescimento, tendo atingido agora em janeiro de 2019 aproximadamente 500 megawatts em usina. Todo dia existem um projeto ou 2 que estão entrando na concessionária da própria cidade que você mora. Minas Gerais lidera, seguido de perto aí por Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Nós vamos explicar por que o Rio Grande do Sul. Então, nós temos visto aproximadamente 2.500 megawatts instalados em fotovoltaica nos últimos meses de janeiro de 2019, sendo que 500% tem sido o crescimento, muito maior até do que eólica, hidráulica e térmica, sem falar em nuclear, né? Estamos prevendo para 2022 5.000 megawatts instalados somente aqui no Brasil. Então, o que é uma usina solar? Vamos falar um pouquinho sobre as oportunidades envolvidas numa usina solar. Depois, mais adiante, a gente fala sobre geração distribuída. Esse aqui é um terreno localizado numa região do semiárido brasileiro. Estados como Ceará, Bahia, Maranhão, possuem Tocantins, o norte de Minas Gerais, possuem essas áreas em que a gente gosta de dizer, nem cobra gosta desse lugar, porque é tão seco, tem tão pouca água, tem tão pouca pluviosidade e na maior parte deles são planos. Eles têm uns dias bastante longos, muita irradiação solar, então eles se mostram extremamente adequados para a construção de uma usina solar, porque ele não vai competir com outras fontes ali, não tem vento quase. Então o que a gente observa é que a construção de usinas num local como esse se torna muito atrativa, porque é muito barato, o terreno é muito barato, ele pode ser arrendado facilmente, pode ser negociado com o proprietário e depois gera uma renda para ele. A partir da geração de energia se paga aí um aluguel anual pelo terreno, então não precisa nem adquirir o terreno muitas vezes, né? Então, isso aqui é um exemplo de julho de 2013,
O que foi feito nesse terreno? Iniciou-se pelo arrendamento dele, por um período aí de 20 anos. Foi feito o licenciamento ambiental. Como o licenciamento ambiental para solar hoje é muito mais simples, porque uma usina ela pode ser facilmente desmontada, se for necessário. O licenciamento ambiental ele também é facilitado porque ele vai atrair mão de obra e arrecadação. Depois nós temos o licenciamento arqueológico. Algumas regiões dessas requerem o licenciamento arqueológico para verificar se houve resíduos de civilizações anteriores, né? E o acesso ao sistema interligado, que é feito mediante uma solicitação ao Centro Nacional. Com base nessas informações, é criado uma base de dados, é criada uma série de informações que são inseridas na base de dados da EGE. Depois é feita a negociação com os investidores, você cria um projeto, um PowerPoint com fotos do local, faz o estudo através de software como o PVSYST ou o próprio Atlas Solarimétrico. Eventualmente você vai colocar uma estação meteorológica lá no local para fazer a avaliação dessa quantidade de energia irradiante que você tem disponível durante 2, 3 anos. Então, compila esses dados todos e passa para o seu investidor. E ele vai participar do leilão de energia. Ele vai juntar aquelas informações, vai fazer um estudo econômico, vai verificar que em 20 anos provavelmente ele vai ter uma taxa interna de retorno excelente, justamente porque são equipamentos que praticamente não necessitam de manutenção, e ele então participa do leilão. Feita a participação, se ele ganhar, então você vende aquele parque gerador ou arrenda esse parque gerador para o investidor e ele vai construir a usina. E eventualmente vai até contratar você como consultor ou eventualmente como responsável pela obra, já que ninguém conhece aquele local tão bem quanto você. Então, aquele mesmo terreno que a gente mostrou aqui, 2 anos depois, em julho de 2015, ele se transformou na primeira usina solar de grande porte em Pernambuco. A usina Solar Fontes pertence a uma empresa italiana. Esses aqui são os painéis fotovoltaicos. Na época, esse aqui sou eu, que representava a empresa fabricante dessas estruturas metálicas que fixam os painéis ao solo, uma empresa alemã chamada Zimmermann, uma das 3 ou 4 maiores e melhores fabricantes de estruturas fixas no mundo. Então, surgiu uma oportunidade. Como eu falo alemão, falo inglês, falo português, conheço bem esse local, a Zimmermann me disse, olha, nada melhor do que você para servir como nosso contato local. Então, isso nos trouxe uma dessas oportunidades que a gente está falando para vocês. Também oportunidades, porque para montar essa usina, foi preciso estudar a parte logística. Esses equipamentos iam chegar, não só as estruturas, mas os módulos, os inversores, eles iam chegar através de um porto. Precisa conhecer os portos, qual é o porto mais adequado para esse local da usina. Precisávamos de gente da área tributária para fazer o cálculo dos impostos envolvidos, para ver qual que era o retorno do investimento e ver se realmente valeria a pena colocar essa usina. Precisamos justificar isso para o nosso cliente. A área ambiental, na emissão das licenças prévias, depois as licenças de instalação, depois as licenças de operação. Advogados, e não é qualquer advogado, é um advogado que fale inglês e que conheça contratos, porque a maior parte desses contratos são feitos com empresas internacionais. Então, o conceito de direito internacional é muito importante aqui. Certificadores. Você só pode trazer equipamentos no Brasil que tenham certificação internacional. Não pode comprar qualquer equipamento na China, na Malásia, na Tailândia e trazer aqui para o Brasil, porque depois você não vai conseguir ligar. Os terrenos necessitam de uma avaliação geológica, porque você não quer construir essa usina num local que logo depois, numa chuva torrencial, isso aqui inunde, crie valos e danifique toda a instalação elétrica, ou eventualmente esse alinhamento bonito que a gente está vendo aqui. Engenheiros, como a gente já falou antes, engenheiro civil para a parte de estrutural,
os engenheiros mecânicos para cuidar da parte das estruturas mecânicas e resposta em relação a esforços como o vento, por exemplo, e depois os engenheiros eletricistas para resolver os problemas e homologar o sistema na concessionária. A revenda de equipamentos é muito importante, você pode comprar esses equipamentos no Brasil, mas pode ter uma empresa de logística e de comércio internacional que possa fazer importação. Tem que montar isso aqui, então nós precisamos de montadores elétricos que falem português e falem inglês também. Montadores mecânicos para as estruturas, as obras civis, existe necessidade de concreto sim, existe necessidade de drenagem, os veios onde vão passar os condutores, né? Depois precisamos de operadores para a usina, que podem ser locais ou remotos, o sistema de monitoramento e a manutenção desses sistemas. Esse aqui é o modelo energético atual. Esse modelo não se sustenta mais. Linhas de transmissão cruzando o país de sul a norte, quando a gente pode ter geração local, geração distribuída. A seca que assola nossos reservatórios, fazendo com que muitas das hidrelétricas não possam fornecer a energia que nosso país precisa. Locais que não têm acesso a outro tipo de energia requerem que petroleiros tragam isso aqui dos Emirados Árabes, da Arábia, enfim, de outros lugares, causando vazamentos no oceano. E esse tipo de acidente, como aconteceu no Golfo do México recentemente. Ou pior de todos, o acidente nuclear de Fukushima. Então, esse aqui é o nosso modelo energético e a gente precisa urgentemente mudá-lo. O nosso objetivo é fazer com que vocês conheçam melhor todo esse sistema, porque isso aqui é uma foto no Japão, que não tem nenhuma fração mínima de 20% da irradiação disponível no Brasil. No entanto, nós temos grande parte das casas já dispondo de sistema de energia fotovoltaico. Ainda estão meio feinhos, sim, há espaço para melhoria, por isso que os arquitetos também são convidados a participar do nosso projeto aqui.
Então, terminando essa aula número 1, na parte de oportunidades, a gente lembra vocês que o nosso canal da Ceatec está disponível no YouTube ou no nosso site www.ceatec.eng.br. Esse aqui é o telefone da nossa empresa. Caso você queira fazer algum comentário, alguma contribuição ou eventualmente solicitar o nosso curso presencial, por favor, ligue para a gente. Eu sou o Sérgio Esteves e agradeço mais uma vez a presença de vocês. Até logo.